Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Meu amigo Maninho me ligou ontem, infelizmente não pude comentar esse assunto, mas importante registrar que houve um atropelamento na semana passada, no final de semana, ali no Tapetão, né, no chamado Tapetão, ali no José, não é mais Tapetão, mas ali no José Menino, entre o próximo ali o Pique Panther, no Canal 1, e veio a falecer o seu José Esbriça, ele que era uma pessoa, nosso incentivador, e aqui fica os nossos pêsames a toda a família do seu José Esbriça, que foi atropelado ali em frente. É uma perda, não é, irreparável, infelizmente uma pessoa que colaborava muito com o bairro do José Menino. Mas o que chamou a atenção, não é, agora que a Baixada Santista passa por essa reforma política, né, com novos gestores aí, novos legisladores, meu amigo Maninho, preocupado, a esposa do seu Esbriça ligou para ele: Maninho, não estou achando o Esbriça, onde ele está, e aquela, né, a preocupação. E o Maninho resolveu ligar no IML de Santos. Falou, vou ligar lá no IML, né? Ligou para tudo que era lugar, não achava. A pessoa pensa no pior, né? E quando você pensa no pior, resolveu ligar no IML. Ele não tinha o telefone, e o Maninho ainda não é afeto à internet, como deveria, e ligou no 102. E no 102, e eu fiz esse teste ontem, a mensagem que você ouve é: este número está proibido de ser divulgado, não pode se dar o número do IML através do 102. Então fica aqui, e é lógico que existem outras formas de você encontrar o telefone do IML, né? Mas fica aqui um registro que o cidadão cada vez está mais refém, né, da falta de respaldo dessas operadoras, desses serviços. E acho que o Celso Russomano, em 2 anos, né, porque ele já disse que é candidato a prefeito, é o deputado de 2 anos, metade do mandato, né? Em 2 anos ele não vai conseguir resolver esse problema, né? Ele que é o defensor dos... O xerife. O xerife é o outro, né? Ele elegeu o xerife. Ele é o defensor lá dos consumidores. Augusto, se você fosse também aqui na Baixada e ele te apoiasse, você também estava lá de deputado estadual, também o xerifão. Augusto, xerife então, da Baixada. O apoio do Celso Russomano eu não quero. Sabe por quê? Enquanto a mulher dele estava morrendo, ele estava preocupado em filmar a morte da mulher. É jornalista, ele tem um cunho, né? Porra, cacete. Jornalista, tua mulher tá morrendo, tu tá preocupado em rede. É o que eu vejo. É o que eu vejo, e você vê nas redes sociais direto isso. Briga entre jovens, briga entre adultos. Alguém tá lá, então a pessoa, em vez de estar preocupada em separar, em amenizar, está preocupada em publicar desgraça. Publicar desgraça. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma inversão de valores. É verdade. O Celso Russomano pergunta para a ex-sogra dele quem é o Celso Russomano, hein? A revista Veja, anos atrás, fez uma ampla matéria do Celso Russomano. Não estou aqui estou só comentando o que está na mídia, né? De agressões a ex-esposas, namoradas, enfim, tal. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas elegem o cidadão
E às vezes não se preocupam em saber exatamente quem é a pessoa. Eu não estou dizendo que ele é uma má pessoa, pelo amor de Deus, longe disso. Estou dizendo que ele tem como se alguém levantar o Augusto, você digita lá no Google, levantar no Tribunal de Justiça, eu nunca bati em mulher, já bati em homem, mas em mulher eu nunca bati. Você tem coisas que, né, você tem que ter um pouco de preocupação em saber em quem você está votando, né? Quer dizer, então, se deixar levar pelo marketing, né? Pelo marketing político, olha, porque Luciana hoje o marketing ele constrói uma imagem e essa imagem não está calcada na realidade. É verdade. Né? O que o Augusto falou de brigas entre jovens, o que a gente vê muito comumente, até na minha área, maus tratos e crueldade de animais, hoje já existe uma inversão de valores, né? Aqueles princípios morais que nortearam a nossa geração, e eu ouço muito isso, né, entre as pessoas da nossa geração, não norteiam mais a juventude, essa nova geração. Isso é muito preocupante, né, em termos sociais, em termos de comportamento social, de convivência, de coletividade. Eu acho que a gente deixou tomar conta as questões de homofobia, em primeiro lugar, em segundo, cidadania. O cara está mais preocupado se você é a favor ou contra os gays do que o aspecto de cidadania, que na verdade o respeito ao próximo está dentro da cidadania. Se o cara tem postura, se ele tem uma postura correta, se é um cidadão, está dentro da proposta de cidadania o respeito ao próximo, respeito à crença religiosa, respeito à diversidade sexual. O que a gente vê, desculpa, mas o que a gente vê, por exemplo, as crenças religiosas, as diversidades religiosas também ninguém mais está preocupado. Hoje o negócio é a questão da 3 temas, né? Eu acho que o debate da Globo foi importante porque levou, hoje a discussão nós vamos descriminalizar ou não a maconha, vamos liberar a maconha, a mulher pode ou não fazer o aborto, e a questão da união homofobia. Estável. Né? Não, da união estável, que não deixa de ser a questão da homofobia. Só que a questão do aborto, é claro, se uma mulher vítima de um estupro, se a mulher vítima de uma crueldade como essa tiver que ter essa opção, ou se a mulher está em vias de morrer, isso é natural, é lógica natural. É lógico que os espíritas vão dizer, não, mas ali na concepção já existe. São concepções diferentes. São concepções que nós devemos respeitar. Agora, eu estou muito preocupado do ambiente que está se criando, principalmente nessa questão das crenças religiosas, da diversidade sexual, porque você veja que curiosidade, o Marco Feliciano foi um dos mais votados no Bolsonaro e o filho dele também foram eleitos. O Bolsonaro é a direita radical. Então, olha só, começa a criar... Tem um espaço de direita radical, né? A radicalização é nos dois polos, ou seja, na esquerda, e nós temos uma radicalização na esquerda, o PSOL é talvez o exemplo disso, e da direita. Você me desculpa uma parte, Augusto, eu acho assim que existe um problema hoje, eu chamo de nova hipocrisia social, que é a questão do politicamente correto. Né? É verdade. A minha educação, a educação que eu recebi dos meus pais, foi assim, que nós devemos respeitar, né, toda a forma de vida e todas as pessoas. As pessoas têm direito a manifestar suas opiniões. Democracia, gente, para o bem ou para o mal, né, é um espaço onde você pode manifestar. Você não é obrigado a gostar de verde ou de amarelo, você tem a sua liberdade, né, de escolha, de dizer. Mas hoje, essa questão do politicamente correto, você não pode falar disso, você não pode chamar assim, você não pode se dirigir... Posso te dar um exemplo dentro da sua área? É muito... Posso dar um exemplo dentro da sua área? Por favor. Olha só, ninguém pode ser a favor de maltratar animais, concorda? Que é um absurdo.
né? Sim. Porque é um ser vivo. É um ser vivo. Não é primeiro. Tá, primeiro. Mas ninguém pode obrigar você a gostar de animais. Não. É um direito, olha, eu não gosto. É um direito. Maltratar é uma coisa, não gostar é outra. Perfeito, Tem Augusto. um filósofo que trabalhava de Perfeito. comentarista no programa da Fátima Bernardes. Sim. Um senhor de óculos lá, inteligentíssimo. Pô, olha, contribuía demais para o programa. Psiquiatra, aliás. Eu falei filósofo, não, psiquiatra. Deve ser Augusto Cury. Agora não vou me lembrar. Eu sei que em determinado momento, num programa lá, ele disse assim, olha, eu não gosto de animais. Perfeito. Cara, mandaram o cara embora do programa. Gente. Depois a Globo alegou que tinha vencido o contrato. Mentira, mandaram ele embora. Ele foi atacado veementemente nas redes sociais porque ele fez uma declaração. E ele ainda, no meio da declaração, ele falou, olha, eu fico bravo quando a minha filha pede para eu ficar 2, 3 dias com um animalzinho lá, não sei se era cachorro ou gato, porque eu não gosto. Eu fico, olha que interessante. Porque, lógico, é um cara coerente, ele não maltrata o animal, ele não gosta de animais. E aí o cara foi avacalhado nas redes sociais. Isso Ninguém se chama, aceita. o que eu chamo de hipocrisia do politicamente É correto. verdade. Você não pode se manifestar. Então, assim, o Augusto acho que matou a questão. Você não pode, por lei, inclusive, a Lei 9.605 de 98, maltratar animais. Você não gostar é outra coisa diferente. Ninguém é obrigado a gostar de animais, né? Eu gosto de azul, o Augusto gosta de amarelo, o meu vice-presidente aqui, o Eduardo Filete, gosta de verde. E aí, gente, ninguém é obrigado. É isso que eu digo, a democracia, ela te dá, o grande mote, acho que da democracia, é a liberdade de expressão. Mas, Luciane, nós estamos... Agora, como ser punido por expressar verbalmente ou de qualquer outra forma a sua opinião? Mas nós não estamos entrando num choque? Olha só, primeiro, até aqui, não sei nem se conseguiram barrar, mas em São Vicente já tem um rodeio no centro de convenções. Sim, tá havendo... Conseguiram barrar ainda não? Por enquanto não tenho notícias, Augusto, E mas estava nas redes sociais lá. E a gente sabe, pelo menos é o que eu leio, o Filete é veterinário, a Luciane é uma especialista no assunto, talvez possam falar melhor sobre o assunto. Eu já escutei que o animal sofre no rodeio. Sim. Né? Que os cavalos e os touros sofrem. Com certeza. Né? Até o estresse, né, meu? Tem até um estresse que o animal sofre. Detalhe, alguém vai dizer, mas o cara que vai montar no animal também sofre estresse. Mas o cara fez essa opção. Mas ele tá ganhando. O animal não, né? Mas ele tá ganhando. Se ele se segurar o bicho lá 30 segundos, Augusto, ele vai ganhar o dinheiro. Então é uma opção dele, né? Então, mas no Brasil... E a namorada dele vendo lá, tal os filhos. Quer dizer, ele tá fazendo... É um esporte, né? Você não pode tratar animal, mas ninguém consegue barrar barretos. Não é verdade? Também não. E cada vez que Augusto, o apelo comercial, merchandising, Não. tudo que existe em volta daquele circo, quanto se ganha em volta daquele circo, tudo bem, Luciane. é a questão do poderio econômico. Tudo bem, mas, Eu por acho exemplo, manda mais, grandes que marcas manda mais. de cerveja Mas tudo bem. patrocinando. Mas, por exemplo, os bingos também davam dinheiro, tinham apelo e foi punido. Tu vê que tinha os bingos de Santos, São Paulo, Não, então eu acho, foi punido. eu Quer também dizer, sou contra. Para tirar os bingos também foi difícil, né? Sim. Foi difícil. Mas os bingos não tinham por Pra você trás, colocar no por cigarro. exemplo, grandes fabricantes de Mas tinham grandes marcas. empresários. O cigarro tem para colocar lá, o cara com o pulmão podre lá, tal, também foi difícil. Mas foi uma luta. Mas não é proibido. Não é proibido, Não é mas proibido, né? você pega o cigarro lá. E o Hugo Carvana morreu no sábado ou na sexta, câncer de pulmão, fumante inveterado. Inveterado. O que eu acho é o seguinte, Augusto, nessa discussão acho que é ruim para a cidade, para o estado, onde não há segundo turno, né? Por exemplo, eu acho que o segundo turno é importante para discutir essas questões. Que isso eu não estou criticando o Alckmin, que é um candidato que até ajudou muito a Baixada, Sim, tal. com Não é nenhuma certeza. crítica, é todo lugar para você ver. Qual a discussão que nós fizemos no estado de São Paulo sobre a reserva de água, da nossa energia? Qual a discussão nós fizemos sobre a violência? A nível nacional, nós falamos sobre, por exemplo, o São Francisco. Alguém falou sobre o São Francisco que está parado? Alguém falou sobre alguém falou sobre a crise econômica? Alguém falou da nossa relação
com as maiores potências, a nossa Mas ninguém, você acha ninguém, mas não você acha falamos de homofobia. A formatação que tem hoje, uma campanha política, como ela é apresentada aos meios de comunicação, você acha que tem condição de alguém realmente discutir? Não tem condição, mas quando você tem... levar para a população, através desse veículo de massa, alguma coisa? Eu acho que no debate talvez não. A formatação é rápida, é tudo marketing. No debate nem tanto, mas, por exemplo, poderia o candidato, vamos por os que tinham mais tempo, a Dilma, o Oécio, a Marina, pegar 2 minutos para discutir. Dilma, né, hoje eu vou, tudo bem, mas hoje eu vou falar sobre o São Francisco. Olha, nós estamos assim, nós vamos interligar, não está dando, ou por que não deu. Mas deixa eu A gente falar, olha, a energia eólica, por exemplo, na navegação de cabotagem, as nossas 200 milhas, ninguém discutiu nada. Ninguém discutiu nada. Mas é lógico que ninguém discutiu, porque todas as vezes, eu sei que você prefere ficar nessa posição neutra, e eu respeito, porque eu acho que a gente tem que respeitar a posição do outro. Eu não estou mas, neutro, eu até falei que eu acho que você ainda falou, o Alckmin ainda fez bastante coisa pela Baixada. Não, é mas uma assim, posição neutra. mas eu queria segundo turno. Eu queria que tivesse debate. Então você não concorda que o Alckmin está fazendo... Quem quer o segundo turno porque não está 100% correto. Eu acho que está 100% contente. Só deixa eu concluir. Eu acho que assim, se o Alckmin fizesse 90% e outros 5%, teria que ter o segundo turno. Filete, primeiro e segundo, de qualquer jeito. Todas as vezes que ele foi perguntado água, ele disse, não falta água em São Paulo. Todas as vezes ele disse, não falta água em São Paulo. Ele não admite uma situação ridícula, porque na Folha de São Paulo de hoje, na Folha de São Paulo de ontem, o Cantareira, no domingo, o Cantareira amanheceu com 6% da sua capacidade. Ontem, 5,8%. Acabou, não tem mais. É irrecuperável. E aí ele diz assim, não falta água. Você vai em Itu, que quebraram lá a Câmara Municipal de Vereadores, quebraram a Prefeitura. Por quê? Porque não tem água. Você vai em bairros de São Paulo, que todas as emissoras mostraram lá rodízio de 2, 3 dias de água. E aí vem o governador e diz, não falta água. Você vai discutir o quê? Aí você vai questionar criminalidade. Não dá, porque, os números... A gente está vivendo hoje... Você quer saber como é que anda a segurança na Baixada? É muito fácil. Você não precisa nem ir em nenhum lugar que seja de alta periculosidade. Você vai nos distritos policiais registrar um boletim de ocorrência, você vai no 4º distrito, você vai no 1º distrito, você só vai no ambiente, você vai já perceber que é um estado falido, porque o cara que vai num distrito para registrar uma ocorrência ou para pedir uma ajuda, ele entra lá e ele fala, eu cheguei no mocó da bandidagem, porque é tudo caindo aos pedaços, fiação pendurada, umidade, não tem banheiro nem para quem vai, nem para quem trabalha. Então, você me desculpa, tá eleito, reeleito, eu não quis primeiro entrar turno. Eu não quis entrar nesse debate, eu só quis dizer o seguinte, eu sou a favor de ter, vamos supor, o primeiro e o segundo lugar, o Augusto fez 80%, eu fiz 10%. Né? E os outros eram 5. Eu tenho que ir com o Augusto no segundo turno. Para debater, mesmo para debater ideias, porque daí aí eu vou falar, então também não tem capacidade. Não está certo soltar a bomba e acabar tudo. Não está certo o Russomano eleger 10 caras. Ele elegeu 10 caras. É a regra, tá errado. Então, e a regra diz que se você tiver mas é que ninguém vai fazer mais 50% dos votos válidos. Mas é que ninguém quer fazer reforma política. O cara vai sentar ali. Por exemplo, o Fernando Henrique pôde fazer no final, o Lula pôde fazer, a Dilma. O cara sentar lá e falar, poxa, é mais fácil chamar os partidos, fazer coligação do que fazer reforma política, vai mexer com muita gente. Resumindo o que o Augusto e você estão dizendo, eu resumiria assim. O que acontece hoje é um fenômeno muito interessante. A classe política está totalmente dissociada dos problemas sociais. É verdade. De todos. Eu trabalho especificamente com animais, mas se a gente for falar de criminalidade, segurança pública, a questão da água, simplesmente parece, sabe a impressão que a gente tem? Que Brasília é um planeta... Entendeu? E nós aqui a realidade deles é diferente. A realidade deles é diferente, não. Eles se negam. Ou eles vivem em outro mundo. Eles vivem em outro mundo. Luciane, mas os animais se saíram bem, porque o que tinha de candidato do lado de cachorrinho... Perfeito, né? Não é? Que coisa triste. Aí nós tivemos o Feliciano, com uma votação expressiva, né? O Feliciano Filho, veja... Deputado estadual Feliciano Filho, ele tem uma história
de luta, ele tem uma história de criação de leis dentro do estado de São Paulo. Eu acho assim, o político ele era protetor em Campinas, ele tal. tem que, dentro do seu cargo, do seu trabalho, da sua função, fazer exatamente isso. Criar atender leis. Um nicho atender um nicho e criar leis. E o Feliciano fez isso muitíssimo. O Feliciano começou como protetor. A questão é assim, isso banaliza a causa. Porque aí o Trípoli também não era. O Ricardo Zara. O Trípoli também tem uma bandeira. O Ricardo Zara, não. Eu já vi o Ricardo Zara em pronunciamentos da Câmara Federal. À frente parlamentar. Quando teve problema, o escândalo da... Não, veja bem, eu não estou aqui para defender, mas assim... Até porque é o primeiro mandato dele, o Ricardo Zara. O pai dele não tinha nada a ver com o animal, pelo amor de Deus. Mas o Ricardo Zara, na Câmara dos Animais, quando teve o problema da Ródia, se manifestou muito bem e tal. Outro que falou muito bem foi o promotor, né? O promotor de São Paulo, que... Fernando Capês. Fernando Capês. Eu vi muita vez... Nós tivemos o Roberto Rautenberg, que fez aí inúmeros mutirões aqui em todo o estado de São Paulo. Como é que era o nome? Roberto Rautenberg. Não, mas ele usava Rautenberg ou... o Rautenberg fez uma campanha legal, mas eu acho que ele perdeu muito voto. Eu acho que ele perdeu muito voto, na minha humilde opinião. Porque as pessoas reparavam, eu vejo pelo meu filho e tal, porque ele amarrou, né? Ele amarrou na cidade inteira os cavaletes na praia. E isso daí foi comentado em jornais, em Santos. Amarrou. Mas ele é da Baixada? Foi apoiado por São Vicente, é um rapaz bacana e tal. Só que as pessoas hoje em dia, a tribuna, os jornais aqui da região fotografaram ele e amarrado nos postes, né? Entendi. Não citaram o nome dele, mas tipo assim... Você acha que... Não acredito, porque ele teve 50 mil... Não, peraí, ele teve... Não, mas uma coisa é sujeira, uma coisa é você não tirar... Peraí, ele teve quase 50 mil votos, né? Não foi isso que... Teve 50 mil votos, ele? 40 e poucos mil, 46, 47. Deixa eu só apresentar os nossos convidados, a Luciane Borges, fundadora e coordenadora da SOS Animais de Rua, o Eduardo Filete, o veterinário. Dia 4 de outubro se comemora o Dia Mundial dos Animais. E nós resolvemos hoje discutir isso, né? E o 4 de outubro foi originalmente escolhido em razão que é a dia de festa de São Francisco de Assis, né? E ainda o pessoal tinha aquela bênção de... Ainda tem a bênção de São... Qual é a igreja de São Francisco que nós temos? Aqui no Valongo. No Valongo. Mas assim, isso hoje mas não é São Francisco, é Santo Antônio no Valongo. Antônio, mas pertence à mesma ordem franciscana. Que então, legal. Hoje a gente migrou isso para várias igrejas. Só para a gente citar alguns casos, a igreja do bairro onde eu moro, Pompeia, e a São Judas Tadeu. Hoje é uma coisa da bênção chegou lá. A bênção chegou a todos. Miolatil tá tomando bênção. Ano passado nós fizemos uma ação lá no Valongo com a Fernanda. É verdade, é verdade. É verdade. Não teve o Embaré também. Não, foi no ano retrasado. Retrasado. E meu irmão foi no Embaré. Eu fui no Valongo, no Embaré, no mesmo dia. Embaré, igreja do Embaré. E esse ano você não foi? Esse ano acho que eu trabalhei. Tá sem pecado para pagar, filho? Não, tem pecado para pagar, mas tá devagar, né? Mas deixa eu comentar esse negócio do... Eu acho que o Capês também fez um pronunciamento, viu, Augusto, sobre animais muito essa competente. Camisa você comprou quando você tinha 18 anos? Essa camisa aqui eu peguei... Tá meio apertadinha, olha lá. Não tá apertadinha, Marcelo? Tá menos que aquela tua branquinha que tu pôs na sexta-feira, hein? Aquela baby look que tu pôs aqui na sexta. Olha aí, mostrando. Agora ele endureceu o peito. Eduardo Filete não muda, meu. Mas me fale uma coisa, Filete. Dia 4... Se não tiver o sarrinho, não, Augusto, viu? Mas olha só, o seu Alfredo falou pra mim outro dia. O que é da vida se a gente não levar alguma coisa na esportiva? O seu Alfredo falou pra mim, o seu Alfredo e o pessoal da Guarani, lá da geladeira, lá da minha clínica. Comprou uma geladeira lá. O Augusto te adora, mesmo, todo dia ele fala de você, entendeu? Cara, eu gosto do Filete. O Filete é um companheiro, uma pessoa agradável, uma pessoa de bem com a vida. Alguém já viu o Filete bravo aqui? Nervoso? Mal-humorado? Olha aí. Olha, o problema é assim, eu acho... O Santos toma de 4-0 e o Filete tá sorrindo. Não, calma, aí eu fico chateado. Nunca ninguém... Não, você ainda dá uma risadinha. O time não foi muito bem. Tá. Não tem isso? Eu acho que, Augusto, o programa, a gente tem que destacar a atuação de alguns parlamentares, né, que atuaram bem e tal. Teve muita gente também que aproveitou a causa, né? O que eu queria falar é o seguinte, eu acho que as pessoas hoje, embora tivemos votos por Tiririca, embora tivemos votos tal, também não vou criticar o Tiririca, pelo menos no dia lá, muito deputado não vai, pelo menos ele foi lá e tal, e segundo algumas pessoas... desculpa, Filete. Não, eu sei, mas tem gente pior que ele. Não, é a mesma coisa que dizer, pelo menos ele é honesto. Pô, isso é implícito. Mas
Mas é normal. Se você falasse assim pra mim, ele participou lá, nos 4 anos, ele não usou a tribuna pra fazer nenhum pronunciamento nenhuma vez. E não apresentou nenhum projeto. Nota zero. Zero. Não dá, desculpa. Mas beleza, mas eu acho que as pessoas estão críticas. Por exemplo, eu vi muita gente na fila falando assim, eu escutei falar, olha, eu gosto muito de determinado candidato, mas um outro candidato, que eu não vou falar o nome aqui, mas se quiser eu falo, o Del Bosco Amaral, disse que o pessoal da prefeitura é obrigado a votar. Eu gosto do prefeito, mas eu acho que é obrigação, então eu não vou votar. Eu acho que, por exemplo, eu vi muita gente falar assim, pô, o candidato amarrou o bagulho aqui, eu ia correr na praia 1h da manhã, a lei eleitoral permite até 10 horas da noite. Então eu acho que a gente tem que ter uma regra, né? Porque daqui a pouco, o cara, eu sou contra o cavalete virar à noite. Não interessa, pode ser o Rottenberg, pode ser eu sou contra, porque polui a cidade. Então, o ano que vem, na próxima eleição não vai ter mais cavalete. Eu acho que o candidato perde voto, na minha opinião. E aí a gente pode sair na rua, o programa é visto, as pessoas vão comentar. Por exemplo, eu acho que o pessoal punha cavalete até 10 horas da noite. Quem deixou o cavalete lá amarrado nos postes, eu acho que perdeu o voto. Não sei por quê, porque para mim eu não votaria, porque se a pessoa já começa errada, tem uma lei, tem que tirar 10 horas, tira 10, 10h30, 15 para as 10, tudo bem um atrasinho, agora varou, deixou amarrado em poste público, isso muita gente comentou. Agora, a Luciane falou da sujeira em São Vicente, é no dia da eleição, ali foi na eleição toda, então é meu amigo, eu conheço tal, mas eu acho que a gente tem que cumprir a regra. Se a pessoa já começa descumprindo uma regra eleitoral, será que lá na frente não vai descumprir outras coisas? Eu acho que começa, ontem eu falei isso com o Clemente e com o Paulo Wiazowski, começa quando o camarada é eleito para ser vereador e aí 2 anos depois ele resolve sair candidato a deputado estadual. Então, ele enganou quem votou nele achando que ele ia representar, porque o cara que vai assumir, quem votou no Sadal ou quem votou no Teixeira, que resolveram sair candidatos, sabe que quem vai assumir não tem nada a ver com o seu voto. Já rompeu aí um compromisso moral. E aí, minha opinião do Clemente e do Paulo Wiazowski. Você quer ser candidato a deputado? Você é vereador, quer sair candidato a deputado? Não tem problema, renuncia o cargo. Renuncia, será uma opção de vida. O executivo tem que renunciar, né? O cara renuncia e sai candidato. Agora, vira essa palhaçada, não, é pra testar o nome, é pra ver, é pra não sei o quê, é pra tomar dinheiro, cada um conta uma história. Tá errado. Você não saiu candidato a vereador, você não foi eleito vereador, você vai representar. O Sadal, por exemplo, ele teve 8 mil votos, 6 mil votos. 6 mil votos, 900. 6 mil votos. Foi mais votado, 7 mil votos. São 7 mil pessoas que votaram nele para vereador. Porque acreditaram que ele tinha uma proposta e que ele ia cumprir aquela proposta. Tá errado. Não é por nada. É uma pessoa legal, gosto dele, puta, sensacional. Mas tá errado. Ou você sai candidato a uma coisa, ou sai candidato... Senão vai parecer... Teve um brasileiro que gastou 25 pau e mudou de sexo. Ele era homem e fez a mudança de sexo. 25 mil dólares. Minto. Deve ter feito lá na Ásia, agora virou isso. Tem lá a Tailândia. Mas no Brasil também estão fazendo. Também. Não, mas lá tá demais. 25 mil dólares, ele mudou de sexo. Ele era homem e virou uma moça. Só que agora, 1 ano depois que ele virou moça, ele viu que não era bem isso que ele queria. Ele quer voltar a ser homem. Mas não dá mais. Ele vai, não sei o que ele vai fazer, mas vai dar o jeito dele. Só se congelar. Agora, você percebe, as decisões, é que nem tatuagem. Você congelaram? Eu conheço um monte de gente, eu não vou falar, mas eu conheço um monte de gente que faz tatuagem, depois se arrepende, não tem mais jeito, já era. Eu tenho tatuagem? Diz que tu tem, mas me falaram aí que você tem uma no cóccix. Nunca tive. Você me desculpa, é brincadeira. Nada contra quem tem tatuagem. Eu não vou pedir pra você não tem, você não tem. O Reale falou que você tinha uma no cóccix. Já até achei estranho. A grande questão de tudo que vocês estão falando, se me permite, é a questão da reforma política, que não é feita no Brasil e não é feita porque os políticos não querem. Porque quem sentar na cadeira acomoda, né? A sociedade, exatamente. E o legislativo fez as leis para eles, concorda? Porque o legislador pode sair de vereador, de deputado e voltar. O cara é senador, ele sai para presidente, ele pode voltar, é a lei. E por que no executivo não pode? Por exemplo, se eu sou
vamos supor, secretário, eu tenho que sair do meu cargo, renunciar. Se eu sou prefeito, eu tenho que renunciar, não é isso? Por que o legislador pode e o executor não, né, Augusto? É como a reforma do Código Penal. Por que não fazem? Por que ela não passa no Congresso? Por que ela não passa no Senado? Porque, gente, se a gente começar a aprender, muita gente, né? A gente vai começar de cima. É verdade. Então, assim, o que acontece hoje, eu penso assim, né? Eu sou uma pessoa muito participante. Eu sou uma pessoa que assino petições, participo de movimentos, que me envolvo. O que eu acho é que a sociedade tem que perceber que ela tem um poder de mudança, um poder transformador. Não esperem que os políticos que vivem lá no Alice no País das Maravilhas vão mudar o país, porque para eles está muito bom. Então a sociedade, hoje você tem organizações não governamentais que encabeçam, né, criam petições no mundo inteiro. É verdade. Né? Hoje eu estou muito... Com a internet então, né? Exatamente. Hoje eu estou engajada com Greenpeace, em causas ambientais, hoje eu estou engajada com a Anistia Internacional. Então, assim, hoje a internet, gente, ela é um instrumento fantástico, para o bem ou para o mal. Ela tem um poder incrível. Destruidor, se quiser. Se quiser... como tudo na vida, né, Lógico, Augusto? lógico. Porque sim. você escolhe. Que é muito você mais falou amplo, muito bem. né? O ser humano, ele se difere dos outros animais, não porque ele é inteligente, porque a inteligência animal também existe. O que nos difere dos outros animais, das outras espécies? A consciência. A consciência que nós temos de poder escolher o que é certo e o que é errado. É verdade. É isso que o animal não tem. O animal não tem escolha, não tem livre-arbítrio. Então a sociedade tem que acordar, né? E eu participo do Acorda Brasil. Acorda, Brasil. Gente, a gente tem que correr atrás do histórico do candidato. Não é votar pela imagem. E muito menos pela propaganda eleitoral, porque é 1 minuto, o cara fala o nome e acabou. O nome, o número e o partido. Você tem que correr atrás, você tem que entrar. E a sociedade, veja bem, nós vamos eleger um presidente que, conforme for, talvez não tenha maioria no Congresso vai ter e no dificuldade. Senado. Vai ter dificuldade para passar. Reforma política, a gente precisa urgentemente da reforma tributária no Brasil. Urgentemente. Política vem primeiro. Olha, política vem primeiro, a tributária, a penal. Eu queria aproveitar. Quem vai aprovar isso? 2 ganchos. Quem vai sair da zona de conforto, né? Quem vai sair Por quê? Porque a Dilma está numa zona de conforto. Ela tá assim. Não, tudo bem, vem bem. Se for, não, é difícil. Aqui. O Lula ficou os 8 anos, era um presidente que tinha uma ascendência. Uma ascendência e também uma popularidade expressiva. Ele podia ter feito a mudança, porque ele tinha... Sim, ele tinha a maioria. Não, ele tinha a maioria, tinha popularidade, tinha tal. Mas não fez. deixa eu fazer. A Dilma não fez. Mas olha só, o que vai acontecer agora, o PMDB é a segunda bancada. Elegeu a segunda bancada. Não é o PT a primeira, o PMDB é a segunda bancada. Se o PT ganhar, o PT vai arrematar todo mundo lá, menos o pessoal do PSDB, do DEM e do PPS, vai arrematar os outros como sempre fez. Fica mutar. Não muda nada. Se o PSDB ganhar, eu quero ver, porque muita gente diz assim, não, nós temos que pôr para fora o PMDB. O PMDB que é Michel Temer, Renan Calheiro. Eu quero ver governar sem a bancada do PMDB. O que eu acho que Você pode acha que o PMDB acontecer muda? é o Aécio. O Aécio vai trazer o PMDB também. O que talvez aconteça é que o Aécio traga, porque assim, vamos conversar. O PMDB hoje é um partido fisiologista, ele só mira cargo, por isso que ele não tem candidato. Ele está com quem ganha, com quem está no poder. Então, a grande precisam dele também. Só que precisam dele também, porque senão você não tem governabilidade, você não governa. Como aprovar. Você não governa. Então ele ficou no meio, né? Sim, em todos os setores da política, se você não tiver maioria, você não governa. Não governa. Só que acontece que eu acredito que o candidato Aécio deva reunir. Porque o PMDB tem nomes de expressão. Lógico. Né? Não vamos colocar todo mundo no balaio, no mesmo balaio tem de bom, gato. apesar de perder o Pedro Simon, não foi reeleito. Não foi reeleito. Mas é um tristeza. Problema. E é porque era um equilíbrio. Eu acho que nós vamos ter dificuldade. E uma outra coisa, eu vou ter que fazer um intervalo. Seu amigo, o Vicente Cassione, quando era deputado federal, ele apresentou um projeto, na época, da maioridade penal, para diminuir a maioridade penal. Foi culhambado. Sim. Crucificaram ele em praça pública. Eu me lembro numa ocasião que ele disse assim, olha, vocês vão ver o que vai acontecer no futuro. Tá aí. Hoje, a criminalidade dos 16 aos 18 anos... Eu estava vendo outro de um programa de um jovem de 17 anos que entrou na casa
de um pessoal aqui na Baixada, aterrorizou, bateu numa senhora de 77 anos, ameaçou a filha do cara. O moleque tinha 17 anos e fazia questão de dizer, comigo não acontece nada. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Colombo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. No programa de hoje, nós temos a presença da Luciane Borges, ela que é fundadora e coordenadora da ONG SOS Animais, e o veterinário Dr. Eduardo Filetti, que está nos ajudando a fazer o programa. Posso fazer só uma correção, por favor. Augusto? Muito obrigado pela elegância. É OCIP, na realidade é uma OCIP. organização da sociedade civil ótimo. de interesse público, titulada... Que tem uma diferença muito grande, juridicamente inclusive, juridicamente, né? por causa da titulação federal, né? Muito bom. Luciane, de uma maneira geral, eu gostaria que você fizesse um comentário, principalmente Santos, São Vicente e Praia Grande, que é a abrangência da emissora. Hoje, as questões de proteção animal dessas três cidades, como estão? E um outro assunto que eu gostaria de saber, se as prefeituras já se prepararam, que eu vim denunciando isso há tanto tempo que eu já cansei, se as prefeituras já se prepararam, principalmente para a Grande São Vicente, como para os problemas com os animais de grande porte, principalmente os cavalos em São Vicente, que... Então, as notícias são péssimas, né? Porque a nossa grande briga em São Vicente, inclusive, nós até oficiamos para o prefeito Luiz Cláudio Billy, né, uma cobrança em nome do Comitê Metropolitano de Saúde e Bem-Estar Animal, do qual também sou presidente, junto com o Dr. Paulo Eduardo Costa, Luciana Campos, da Unimonte, o Eduardo Filetti. Oficiamos porque, assim, a questão dos cavalinhos nessa cidade, em São Vicente, onde nós atuamos muito a miúde, é uma situação calamitosa. Veja, a prefeitura tem hoje uma empresa
terceirizada para fazer e buscar o animal abandonado em via pública. Esse animal já vem martirizado. O último caso era de um animal que, além de abandonado, faminto e preso, estava com o olho vazado. Ai, meu Deus. Tá? Isso é só um dos casos, né? Porque nós temos aí uma protetora associada nossa, que é a Ayara. Beijo, Ayara, querida, amada, que tem lá o seu sítiozinho e que, quando a prefeitura vai eutanasiar, já que não tem recursos para tratar esse animal, que já está vitimizado e será vitimizado, porque a empresa contratada não tem o recurso para poder investir em procedimentos mais complexos para salvar a vida desse animal. Então, a gente acaba ficando com alguns casos, né? E assim, a gente fica muito triste, porque na questão animal, da proteção animal, Santos se destaca, né? As leis em Santos, né? E aí a gente tem a bancada com o vereador Benedito Furtado, muito corretamente fazendo as leis que hoje garantem a proteção animal. Nas outras cidades é zero. É zero. Sabe, São Vicente, antes de entrar aqui, eu estou recebendo uma denúncia de maus tratos e crueldade, você liga para o serviço público, não posso fazer nada. Essa é a resposta? É a resposta. Não vamos. A organização acabou de retirar 3 cadelas de um indivíduo usuário de drogas que a surrava todo dia. Nós pedimos, uma munícipe ligou, pediu ajuda para levar, então, porque ele simplesmente saiu do imóvel, foi mandado embora do imóvel e deixou as cadelas. O proprietário foi lá, botou na rua, acabou. E o poder público nunca pode fazer nada. É ausente. É ausente. Agora, hoje em Santos nós temos uma formatação melhor, mas também continua a mesma coisa. Mas olha, se o animal estiver na rua e sábado e domingo, que eu já não tem nada, não tem nada. Eu queria saber, o animal marca horário? Né, na convenção, lá na campanha do prefeito, o que foi solicitado? Nós levamos as nossas solicitações por escrito. Que nós precisamos de clínicas conveniadas à prefeitura, o atendimento 24 horas. Para fazer atendimento 24 horas no fim de semana. O que não dá é para o munícipe ficar... sabe? Mas, Luciane, deixa eu te interromper. Então é um absurdo, que o Paulo já está aí há quase 2 anos ou 1 ano e meio. Eu tenho uma visão meio igual da Luciana, um pouco diferente, mas eu queria dar uma... O Paulo está o quê? Não, vai fazer 2 anos 2 já. 2 anos. Né? Aliás, 2 anos. É tão difícil colocar atendimento no sábado e domingo, Filete? Exatamente. Eu acho o seguinte, a prefeitura tem que definir. Ou o animal marca, só vou ficar doente segunda-feira. Exatamente. Parece que nem delegacia, que delegacia não abre nem à noite, nem esse final de semana. Não, e a gente pensa da delegacia especializada. É lógico. Essa é uma luta da SOS Animais de Rua, junto ao atual governo do estado. Nós já pedimos várias vezes ao governador, em forma que traga a delegacia regional específica, especializada em crimes de maus tratos e crueldade. Gente, o que não dá é eu ficar sendo convocada para ir ao fórum, para ir à delegacia, prestar depoimento em fatos que aconteceram há 2, 4, 3 anos atrás e que o animal já morreu, o infrator já nem mora mais na cidade. Então, não tem sentido. Então, nós não estamos tão bem assim. Não, nós não temos a quem recorrer. E nós já pedimos muitas vezes essa delegacia especializada, pedimos, assim, que por favor, as autoridades, né, comecem primeiro a implantar um sistema de proteção animal nas cidades que ainda não existem. Santos já tem o seu Coprovida, né, o seu Codevida. E que essa delegacia venha para atender a região, porque nós não temos a quem recorrer. Olha, não é crítica ao Codevida, que deve fazer um bom trabalho, mas a estrutura, sábado e domingo, deveria ter um atendimento de zoonose e também à noite, porque você tem uma ocorrência... O Filete, o pessoal deve procurar as clínicas particulares, que aí o veterinário atende... por livre e espontânea vontade, não é isso?
Eu acho assim, o executivo executa, o legislativo cobra e confere. Nós não podemos ter uma cidade que está evoluída perto das outras, como o Santos. 2 bilhões e meio no orçamento. Eu vou focar em outra coisa. Não pode ter um dono da causa. Porque é o dono da causa? Não é o dono da causa. O dono da causa é o Filete, que começou pegando bicho com a mãe dele novinho. É a Luciane que se especializou. É o Paulo Eduardo Costa. Não tem dono da causa. Porque quando tem dono da causa, os outros que não se acham dono também boicotam. Então não tem que ter um dono da causa que chega para o prefeito e intimida. Tem que ter uma pessoa que foi eleita para ajudar na causa. Então nós temos que definir. A causa tem dono? Quem é o dono da causa aqui em Santos? Ou o prefeito é o dono? Nós temos que definir isso, porque às vezes o prefeito compra um carro para animais de grande porte. Ah, foi fulano que requisitou. Foi o Filete que não. Quem é o dono da causa aqui em Santos? O dono é a cidade. Então temos que tirar o dono da causa, né? Porque são os outros vereadores por trás também não colaboram. Tal. Então não tem dono da causa. O que a zoonose quer? Eu quero castrar e atender as emergências. Tá bom. Ou quer fazer consultinha e não atender as emergências. Já tem que entender que por mais que a zoonose seja perfeita, é 1/4. Não tem o carro que é, o meu carro é 5.1, 2.0, 1.0. É 1.4, ou seja, um momento você vai atender e 4 não. Eu vou explicar por quê. 8 horas por dia, o dia tem 24. 16 horas está fechado. Já é 2/1, já são 2/1, concorda? Ó, o momento. 8 horas de trabalho. Então, o cara ligou no dia de 3 ligações, vai atender uma. Porque o cachorro fica ruim de madrugada, à noite e tal. Lógico. Então, exatamente. Já são 2/1, né? O cara precisou. Sábados e domingo, 3/1. E feriado, 4/1. Então, de 4 momentos que você vai precisar, tal. Então, se eu sou prefeito, que eu respeito, teve melhorias em Santos, nos últimos prefeitos todos. O que, como a Luciane, a situação de São Vicente, como a Luciane está falando, está bem pior há anos também, né? Pior. Não vamos só pôr a culpa no Billy também, né? Agora o Billy virou também, mas já vem um tempo, né, que não teve nenhuma melhora tão grande assim e tal. Então não vamos só culpar o Billy, coitado que chegou agora, também já é anos, né? Então, pelo amor de Deus, ninguém chegou agora. O Billy é vereador há 20 anos, mas há 20 anos, foi secretário durante 10 anos e já é prefeito há 2 anos. Não, tudo bem. O Paulo Alexandre é deputado estadual, foi deputado estadual há 8 anos e já é prefeito há 2 anos. Mas Santos teve Desculpa, avanço, eu sei, mas é que tu não pode jogar tudo no colo do Billy, tudo no colo do Paulo, tudo no colo do... Não, veja só, não é que jogar tudo em cima do colo de ninguém. Mas tem que mas também não avançar. Pode dizer, porque sempre vai ser essa desculpa. Ah, mas você está chegando agora. Eu vi ontem no CQC, o cara dando um secretário lá dando uma entrevista numa escola caindo aos pedaços, não, mas é que nós assumimos faz 1 ano e 8 meses. Porra, é 1 ano e 8 meses. Tu não conseguiu fazer nada em 8 meses, pede o chapéu e vai embora. Então, eu concordo. Se eu sou prefeito, se não é gestor, se eu sou prefeito, acabou. O Paulo Alexandre comprou uma ambulância de grandes animais outro dia, um carro para recolher. Comprou. Ótimo. Parabéns, Paulo Alexandre. Parabéns, iniciativa. Nós íamos brigando há muito tempo para que Santos tivesse um carro para socorrer animais de grande porte. Parabéns pela iniciativa. Isso está no plano de governo de todos. A Thelma, do Beta, o Paulo cumpriu essa parte. Pronto. Já, por exemplo, ponto positivo o Nicolau escreveu uma carta na Tribuna do Leitor, até me citando, dizendo que os pombos podem ser tratados com anticoncepcional. Hoje, na Tribuna do Leitor, a Prefeitura responde, não é o Paulo, mas a Prefeitura responde, não, anticoncepcional não dá em Santos que as pessoas dão comida. Mas, para quem escreveu para o Gênio da Lâmpada, as pessoas que dão comida só colaboram com 3%. Rivaldo. Não sei, porque é o Rivaldo. Tem conhecimento técnico. Nada sai da Prefeitura. Tudo o Rivaldo. O Rivaldo mas virou... escreveu para ele. O Rivaldo, que é o secretário de comunicação, ele é o cara que manja tudo, ele sabe tudo. Ele entende de tudo, ele conhece tudo, a verdade dele é correta, ele sabe tudo, e ele manda de tudo, e ele é o tudo. Tudo. Então nada que você leve lá... Mas ele não aceita o contraponto, por quê? Porque ele já sabe, ele já nasceu. Ele nasceu, quando ele foi concebido pela mãe e pelo pai, ele nasceu sabendo. Olha aí, fenômeno da natureza. Nasceu sabendo. Apesar dele ser concursado na Assembleia Legislativa de vigia. Pouca gente sabe disso. Mas o secretário de comunicação da cidade de Santos, na verdade, é funcionário público estadual de vigia. Se ele soubesse tanto assim, ele tinha passado no concurso de jornalista. Não é? Bom, mas vamos... Quem escreveu essa carta falou assim, que as pessoas dão... Vocês estão rindo, mas é verdade. Desculpa. Vocês estão rindo, mas é verdade. Se o cara fosse tão fodido como ele diz que é, ele tinha passado no concurso de jornalista e não de vigia. Pô... E a Prefeitura de Santos está cheio de cara que passou em concurso de auxiliar administrativo, é secretário, é coordenador, é diretor.
Não, se o cara é bom mesmo, ele passa no concurso da função dele, da categoria dele. O cara que é bom vai lá e passa em primeiro lugar, meu. Passa em segundo, em 10º, mas passa, né? Agora, o cara é jornalista, mas passou no concurso de vigia, ele deve... Continua, Filete. Bom, então... Filete, só falar uma coisa pra você, eu não tenho rabo preso. Eu Você sei, sabe eu disso. também, eu também não. Eu falei aqui que eu queria... Graças a Deus eu durmo todo dia. Eu falei que queria segundo turno para ter discussão de ideias. Eu falei aqui de um vereador de Santos que é um bom vereador, você elogiou, mas que foi denunciado por outro de uma prática ilegal e eu acho que perdeu o voto. O Rattenberg é até meu amigo, conheço ele e eu Da também fui... Rattenberg ou Protetor? Não, então, o nome dele não é isso? É, isso eu fui mesmo. Roberto Rautenberg. Eu fui contra, o protetor, não eu é fui isso? contra, e ele é amigo do Palmieri, que é meu amigo, abraço pro Palmieri, eu fui contra a maneira que ele conduziu a campanha, porque ele foi o único das pessoas que amarrava em poste público, eu acho que é errado, dormia o negócio dele na rua, e isso foi falado nos todos os jornais, não citaram o nome dele, mas mostraram a foto dele. Eu acho que queima pro candidato e tal, mas é uma boa pessoa, é da nossa área de proteção animal. Não tem nada a ver, nós temos Então, que segurar. mas O então- Rivaldo, eu então acho, também não tem- o Rivaldo é corintiano, Não, só- evangélico, uma pessoa Não. do bem. Gosto do Rivaldo, acho ele um cara legal. A gente Pera, só- não pode deixa eu concluir o misturar as coisas. Ema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra E eu vou coisa. as pessoas- aproveitar Não, o deixa eu só gancho, concluir aqui o raciocínio aproveitar aqui. só o gancho do Gustavo, Augusto. do Augusto, perdão. Imagina. Estou pensando no doutor, querido, beijo, doutor Augusto Palmieri, meu parceirão. Imagina. Gustavo Palmieri. Gustavo Palmieri. Augusto é meu ele, não- parceiro. não, Ele é o é- Augusto. Você fala Augusto Palmieri. Eu vou pegar um gancho dele. Eu quero concluir o que eu falei aqui, Você hein? vai concluir dentro desse gancho. Duas coisas. A gente está esquecendo uma coisa muito importante. Quando se fala em animais, é bom lembrar, eu não me lembro o número do decreto, mas é o decreto de 34, de Getúlio Vargas, que o Estado é tutor de todos os animais em território nacional. Todos os animais, por tutela entenda-se, abrigo, assistência médico-veterinária, alimentação. Então, cobrar do Estado, É um direito. nas suas várias esferas, o Estado fazer, ele não é bonzinho, ele está cumprindo o que determina a legislação. Essa é a primeira coisa. A segunda, para passar a palavra, Eduardo, para você, é a seguinte: se o poder público, como já provou, não tem como fazer tudo em relação a essa demanda que é explosiva de animais, principalmente animais de rua, é simples, é a nossa proposta que nós fizemos ao querido prefeito Paulo Alexandre. Terceirize para as organizações, como acontece nos Uma boa países ideia. desenvolvidos. Eu ia chegar nessa... Foi isso que nós pedimos. E aí se criou o FUBEM, um Lógico. Fundo de Bem-Estar Animal, em que você pode contribuir através do Isenção. carnezinho lá do imposto. E aí eu estou num evento pedindo recursos para minha organização e chega uma munícipe e fala assim para mim: oi, pô, bacana o trabalho da sua organização, maravilhoso nas favelas, tá? Mas e aquele dinheirinho que eu contribuo lá no carnê? Vocês não estão recebendo? Eu falei, olha, a nossa presidente pertence ao Convida, ao Conselho Municipal, doutora Luciana Campos. E ela falou que está tudo ok, do ponto de vista legal e jurídico, para que isso se transforme em concursos de... Não licitação, porque aí o valor é maior, mas um concurso de projetos para chamar a causa animal e começar a fazer essa terceirização, essa distribuição de recursos para que cada uma atue, porque foi isso que foi combinado. Nós tivemos uma reunião... E não está acontecendo? Na propriedade do Dr. Paulo, na casa do Paulo Eduardo, com o vereador Benedito Furtado, que isso deveria vir para todas as organizações, independente de política, de partido, enfim, de forma política partidária. E nós estamos aguardando as verbas do FUBEM. Augusto, só para eu concluir esse raciocínio. Então, a causa para Mas só um minuto, não tá essa verba vocês não... Mas Ainda tem a não- verba lá? A verba está lá. Alguém está recebendo? Ninguém, porque essa verba tem que ser de alguma forma licitada, tem que haver sair no diário uma convocação, apresentarem-se aí seus projetos, cada organização, para poder receber isso de modo oficial, tudo bonitinho, com prestação de contas, como deve ser, né, gente? Tudo muito eticamente feito. E Deixa eu só até concluir agora aqui o nada. raciocínio, Augusto. A causa animal não tem dono. Santos evoluiu, como Não ela tem falou. mesmo. Só que eu acredito o seguinte: nós temos que definir. A zoonose vai atender tudo?
Tá, porque o sistema de saúde humano não atende tudo, Não né? atende tudo. Então, ou vamos atender as emergências e vamos castrar os animais. E vamos fazer convênios com a clínica, porque eu fui convidado a fazer a parte do Paulo, fiz da Thelma, fiz do Beto, e toda a parte que eu fiz do Paulo da campanha, até as vírgulas estão lá no site. Então ele já comprou o Grandes Animais e tal. E eu não pedi cargo, eu estou aqui, por isso que eu estou muito tranquilo falar. Então o que acontece? Eu fiz Você pelos não animais. pediu, mas eles também não te ofereceram. Não, também, eu trabalho na minha empresa, tal, não quero. Mas eu não quero. Eu acho que é importante destacar Eu não quero isso. falar- Você não não- pediu, mas eles também Me não ofereceram, ofereceram. mas eu fiz pela cidade, né? Com Tanto que certeza. quando eu fui chamado pelo Paulo, tal, eu falei, eu fiz uma parte da Thelma, fiz uma parte do Beto e tranquilo, eu fiz pelos animais. Então o que eu acho? Nós temos que entender, por exemplo, o Nicolau, né? É uma Falou pessoa- dos pombos. Dos pombos. Aí hoje na tribuna está dizendo assim, o Nicolau me citou lá que do meu trabalho de anticoncepcional no Santa Cecília, Nós na fizemos, universidade. a Fernanda fez uma audiência pública Fizemos na uma audiência Câmara pública. para tratar desse Aí alguém que assunto. respondeu, que eu não sei quem foi, mas eu acho que se foi o Rivaldo, deve ser orientado por algum profissional da área, porque tinham palavras técnicas, diz assim, aqui em Santos não dá para tratar concepcional que as pessoas dão comida. Mas eu queria saber se em algum lugar no mundo tem gente que não dá comida para pombo. Todo lugar, só que ele só contribui com 3% do aumento. Então nós vamos diminuir a reprodução em 97%. E talvez a gente pudesse conscientizar nas escolas, as crianças, Mas tudo. desculpa, você está errado. Para evitar. Você está errado. Ele- Você está errado. Pode Sabe ser. por quê? Porque o Rivaldo sabe mais que você. Parabéns para ele. Então, mas não pode Ele não ensinar- fez veterinária. Não, mas ele não Ele não pode, fez veterinária. Augusto, Mas ele sabe Augusto, mais que mas você. ele não pode me vender. Agora eu vou ser obrigado a escrever para a tribuna, desculpa, quem foi falar, olha, parece que você não entendeu bem. Eu não tenho nada a ver com o Nicolau que reclamou e nem com você. Só Não, que você você tem a jogou- ver com você é ele amigo jogou- do Nicolau, não você sou amigo conhece. dele, não sou Nós amigo já dele. reclamamos Não, que eu sou- os pombos estão migrando da área portuária para a Com cidade certeza, com certeza. e ninguém faz nada. Mas, ô Augusto, só que ele me vendeu, ele disse assim, o trabalho, ele quis dizer assim, o trabalho não presta para Santos, e foi feito por uma universidade aqui, a sua esposa fez uma audiência pública na Câmara, então a pessoa que falou, o trabalho do Filete não serve para nada. Eu não queria me meter nisso, tal, mas eu vou ter que ser obrigado a escrever isso, tal, e fica uma coisa chata. Então eu acho que a prefeitura tem que cuidar dos animais de emergência e fazer as castrações. E fazer convênio com as clínicas que quiserem, e cada clínica dá 6 atendimentos por mês. A Luciane liga lá, filé, quem é a vez agora? A vez agora é do filetinho. Vai no filetinho. A vez agora é do Augusto. E faz um sorteio. Porque Acabou. diferente da saúde do ser Agora humano, tem que fazer sorteio. mas viu, diferente Luciane? da Se saúde... deixar na mão de pessoa, vai escolher a clínica que quer mandar. Não, Não, Mas certeza. diferente da Não, saúde não, do ser não, humano, não. que o nosso problema, e o Clemente já deu essa sugestão aqui, a mesma sugestão que você está dando de credenciar clínicas, ele já falou, por que o município não credencia clínicas, em vez de manter um contrato só com uma OCIP de São Paulo, que faz os exames laboratoriais, que não faz exame nenhum aqui, os exames são feitos E é uma todos pedra fora. quando sobe. Ó, tem uma não é Exatamente, nada nós temos imediato. na região. Por que não pode fazer? Quanto Eu você não está sei. falando? eu vou mais Põe longe. na multimagem, Não, põe não, nas outras eu- aqui, eu- divide 10 para cada uma por semana, Desculpa, acabou. eu vou mais longe. Nós temos 2 hospitais universitários veterinários que são parceiros da nossa Não são organização. hospitais, né? Falam São que são hospital- hospitais Não. universitários. O hospital tem que ficar aberto Eduardo. 24 horas. Eles são... Mas eles são Mas são particulares. universitários. Mas são não pode- particulares. Mas São o hospital é meio universitários, pesado, eles né? seguem o São- É uma funcionamento. Clínicas, porque o hospital tem que ser 24 horas. Então a gente já começa errando. São Mas clínicas eles veterinárias. ampliaram bastante o... É, mas não são 24 horas, a senão todo mundo põe nome de hospital aqui, né? A SOS Animais de Rua hoje, ela tem convênio tanto com o OVET, o Hospital Veterinário da Unimes, como tem da Unimonte. Se uma organização consegue isso, por que a prefeitura não consegue? Parabéns para eles que estão atendendo os animais carentes também, Nós temos né? as clínicas, a clínica Filete, nós temos várias clínicas, se eu for Que falar ajudam. aqui, a do Gustavo, a do Rogério teria que ser uma coisa Patrignani, oficial, né? Fernanda Teixeira. Todos eles Mas, ajudam. Doutora Fernanda Teixeira, mas a questão é a seguinte, por que... se nós conseguimos, enquanto organização, ter isso, como é que a prefeitura não consegue? E falta vontade de alguém de Exato, fazer os vontade convênios, política, porque com o certeza. movimento, embora esteja evoluído, Santos tem dono e não pode ter dono. Não Quem pode é ter dono, dono, é a exatamente. cidade. Agora, quando tiver dono, mesmo evoluindo, não vai evoluir tanto como pode evoluir. Concordo. Olha, vou ter que convidar não vou convidar você, mas vou convidar de novo a Luciane, porque o programa foi muito bom para a gente voltar nesse Ótimo. tema que é muito Agradeço bom. Luciane, imensamente. muito obrigado pela participação, Agradeço viu? imensamente, eu que agradeço. Um abraço para você. Filete, Obrigado pelo convite. as meninas estão me falando no ponto eletrônico que quando você sair já tem uma vaquinha pra você comprar uma camisa um ou 2 números maiores.
Eu vou fazer uma série para definir mais para não usar a camisa. Eduardo, esse cara vale ouro. Esse cara é uma pessoa do bem, eu gosto do Eduardo. Eu brinco, a gente só fez brinca um projeto e não pediu o cargo. Fez o projeto e não pediu o cargo, tá bom, né? Meu. O cara que faz o projeto. Tem cara que nem fez projeto e tem cargo lá, o cara que perde 4, o que perdeu umas 20 horas, foi nas reuniões e não pediu nada, é pra cidade, né? Como a Luciane também, né? Como eu. E ó, você é formado em veterinária, não é? Formado em veterinária. No Rio de Janeiro, né? Veterinária e Que zootecnia. é uma baita de uma faculdade lá. É, uma federal do Rio, né? Não é fácil, não é? É integral, é difícil. É difícil, pô, não é fácil. E ele é autor de uma das frases que eu mais gostei, eu admiro muito o Dr. Paulo Eduardo Costa, nosso amigo. Que é o seguinte: quem entende de proteção animal são as organizações, mas quem entende de saúde e bem-estar animal é o veterinário. É verdade. Então a proteção animal deve muito a essa profissão, essa E nós classe devemos para vocês também. e deve respeitar sempre a posição dessa classe. E nós devemos para vocês também, porque se vocês não resgatassem os animais, também não tinha tantos animais para a gente cuidar, porque uma parte dos animais que vocês resgatam vai dar cria, tudo. Então, se a gente começar a caçar todo mundo, não tem animal para gente tratar. Então vamos castrar os de rua. Os outros deixa reproduzir. Eu também acho. Aula de educação para as crianças, tal, entendeu? Eduardo Filete, o poeta. Muito obrigado pela sua participação, a Luciane também, a você telespectador. Obrigada. Eu estou indo embora, mas eu volto amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.